Olá pessoal, você que está estudando com o professor Tudão, estamos aqui agora para falar sobre um importante tema, é o último tema ali do edital de legislação tributária, mas a gente já vai lecionar aqui para vocês por causa da importância do tema e também da possibilidade de cair uma questão. A lei é bem pequena, são 5 artigos somente, mas de qualquer forma a gente não está aqui para, a princípio, abandonar nenhuma parte da matéria, né? Nenhuma parte da disciplina. Então a ideia aqui é ajudar vocês mesmos a princípio conseguirem alcançar aí todos os detalhes aí da nossa lei, as situações aí apresentadas, tá bom? Então, vamos falar sobre atualização monetária. Primeira coisa que eu quero dizer para o aluno, não confunda atualização monetária com acréscimos moratórios, né? Então, o problema é que às vezes o aluno confunde uma coisa com outra e não tem a ver. Apesar de eu vou citar aqui atualização monetária e acréscimos moratórios juntos, porque eles acabam trabalhando juntos no que é mais importante, que é justamente você atualizar o valor do tributo. Então, se a pessoa paga com atraso lá no município do Rio de Janeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que atualizar aquele valor. E o atualizar o valor tem dois efeitos. Primeiro, a pessoa vai ser penalizada, exatamente o que eu vou falar, penalizada, por isso ela vai cobrar-se uma multa é uma penalidade, pelo atraso no pagamento. Então é a que nós chamamos a multa pelo atraso, conhecida como multa moratória. Mora significa atraso. Então juros moratórios e multa moratória são, a princípio, acréscimos que você vai colocar ao valor do tributo quando ele é pago por atraso. E seria como uma penalidade, uma sanção. E a atualização monetária não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com... tem a ver também com, a princípio, não pagar no tempo correto, ou não pagar no tempo, a princípio, justificado, mas é uma atualização do valor do recurso em função do que seria o efeito inflacionário. Então, a atualização monetária, ela atua sobre tudo. Tributo, juros, multa, ela atualiza o valor de um determinado débito para com a Fazenda Pública Municipal. Então, a atualização monetária ela atua por causa do efeito inflacionário, enquanto o acréscimo moratório atua em virtude do atraso no pagamento. Por isso, nós vamos chamar aqui a atualização monetária de um item importante do nosso edital, e a lei municipal que você vai estudar é a 3145, de 2000, está no edital de vocês, tá bom? Bom, aí eu deixo claro aqui, ó, fui lá no site, né, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, né, o carioca.rio, olha lá, tá aqui, ó, no site, e fui pegar uma definição mais clara, né, aliás, eu vou pegando sempre elementos do próprio município do Rio de Janeiro para ajudar você a estudar, ó. Então ele fala o seguinte, ó, além dos acréscimos moratórios, cabe ressaltar que em 1º de janeiro de cada exercício, o ISS devido e não pago, no vencimento em exercícios anteriores, deverá ser atualizado pela variação do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre o valor atualizado monetariamente, e que incidirão as multas moratórias e os juros moratórios devidos. Veja, estou falando que haverá uma atualização pela variação do IPCA-E, apurado pelo IBGE, e mais incidirão multas de mora e juros moratórios devidos. Veja que uma coisa não extingue a outra. Dá para perceber? Veja que eu, então, vou cobrar o tributo com atualização monetária em virtude do efeito inflacionário e então o IPCA-E vai ser utilizado, e os juros de mora pelo atraso e a multa de mora pelo atraso. Você entendeu? Então, na verdade, quando a gente vai no site oficial da Prefeitura, ela explica para nós o que é esse efeito da atualização monetária, beleza, aí a gente consegue entender como é que funciona isso, tá bom? Então, guarda isso. Quando falarmos de atualização monetária, a gente não vai extinguir, né, os juros de mora e as multas moratórias. Quer dizer, eles vão andar paralelamente, eles vão andar juntos, porque uma coisa tem um efeito e a outra coisa tem outro efeito. Tá? No final das contas, é claro, é tudo dinheiro saindo do bolso do consumidor. Aí eu falo assim, ó, o ISS não pago no vencimento fica sujeito a acréscimos moratórios
pelo atraso no pagamento. Então, ó, não foi pago no vencimento. Então, nós temos uma mora, um atraso. E aí a gente fala, vamos fazer o quê? Acréscimos moratórios. O cálculo dos acréscimos moratórios, multa de mora e juros de mora, depende do mês de vencimento original do imposto que está em atraso. Então, quanto maior a distância entre o mês que você deveria ter pago aquele tributo e o pagamento efetivo, você tem um cálculo maior de atraso, de mora, seja de multa, seja de juros. Não é verdade? Então, ele fala assim, ó, o cálculo, então, vai depender do mês de vencimento original do imposto que está em atraso. Com o advento da Lei 5546/2012, passa a existir uma tabela de cálculo. Então, tem uma tabela de cálculo para os acréscimos. Veja, essa tabela de cálculo é para os acréscimos moratórios. Tá legal? Vamos deixar ele aqui. Ó. Até o último dia do mês de vencimento, 4%. No primeiro ao último dia do mês seguinte ao vencimento, 8%. Do primeiro ao último dia útil do segundo mês seguinte ao vencimento, acréscimo vai ser de 12%. Né? E a partir do primeiro dia do terceiro mês seguinte ao vencimento, além dos 12%, você vai colocar 1% ao mês até a data do pagamento. Então, se a pessoa atrasar um dia, 4%. Né? Mês seguinte, 8%. Segundo mês seguinte, 12%. A partir do segundo mês, 12% mais 1% ao mês até a data do pagamento. Então, na verdade, com isso, nós temos um cálculo de acréscimos moratórios aqui junto ao município do Rio de Janeiro. E a gente entende que esse cálculo é paralelo à atualização monetária. A atualização monetária a gente vai ver agora, né? Quer dizer, a gente vai entrar agora efetivamente na lei. Vai na lei lá para você poder entender ali o que eu estou falando para vocês. Né? Quer dizer, é interessante que a gente tenha aqui no acréscimo moratório a situação relacionada aqui ao nosso tributo. Porque, de alguma forma, quando a gente fala aí do tributo propriamente dito, a gente cita aqui, né? Quer dizer, é interessante, vou até dar uma mudadinha aqui que eu estou achando que está um pouquinho amplo aqui, mas quem sabe faz ao vivo, né? Tudão aqui já ajeitando a seu slide. Né? Já deu aí? Deu certinho, né? Então, ó, beleza. Então ele está falando aqui, ó. Institui o procedimento, ó, a lei municipal, que está no nosso edital, a 3145/2000, institui procedimento para atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal e da outras providências. Conhecendo a Fundação Getúlio Vargas e aquela ânsia dela querer pegar você, achar que você não vai ler essa lei, por favor, preste atenção, a lei é muito pequena, tem chance de cair na prova, então, por favor, não perca pontos porque você não leu a lei ou não prestou atenção nos detalhinhos dessa lei. São poucos eles, eu vou fazer uma questão, fica aí até o final, eu vou fazer uma questão, cara, inédita, justamente criada para isso, que vai estar lá no nosso como é que a gente pode dizer, lá no nosso, na nossa turma de simulados, a gente precisa treinar, né, com questões inéditas, então uma questão nesse estilo também vai estar lá no nosso simulado, olha só. Então a lei fala, institui o procedimento para atualização de créditos da Fazenda Pública Municipal e da outras providências. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro faça saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Em face da extinção da Unidade Fiscal de Referência, a UFIR, em 1º de janeiro de 2001, todos os valores que na atual legislação do município do Rio de Janeiro estiverem expressos em unidades fiscais de referência. Então, veja, está sendo extinta a UFIR, a Unidade Fiscal de Referência, que foi a unidade fiscal durante muito tempo usada pelo município do Rio de Janeiro. Essa unidade, a UFIR, lá do Rio de Janeiro, ela foi utilizada até 1º de janeiro de 2001. A partir de então, todos os valores que estavam vinculados a ela passaram a sofrer atualização de outra forma. E aí, o próprio município escolheu, através de sua lei própria, qual que é a forma que ele vai adotar a partir de então. Então, veja, ele fala, né? Então, tudo que estava em UFIR, ou se eram expressos originalmente unidade de valor fiscal do município do Rio de Janeiro, a UNIF, e tenham sido objeto de conversão a que se refere o artigo 2º do Decreto 14.502, de 29 de dezembro de 1995, bem como os créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não. Veja, estamos falando que também existia uma outra unidade fiscal
no município do Rio de Janeiro, a Unif, dada por um outro decreto municipal. E aí ele vai pegar, ó, o que é principal é alcançar essas situações que estavam vinculadas a essas unidades de medida. Ele fala assim, ó, vai alcançar créditos da Fazenda Pública do município, sejam eles tributários ou não tributários, constituídos pelo auto-infração ou não, inscritos ou não em dívida ativa. Então, olha só que campo abrangente de valores que vão estar debaixo dessa atualização monetária. Então ele fala, aí ele escolhe o critério, ó, serão atualizados pela variação do IPCA-E. Então, então o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai emitir todo ano um índice de preço ao consumidor amplo e especial, IPCA-E, né? Acumulada no exercício de 2000, após, se for o caso, sua conversão em reais, mediante a sua multiplicação pelo valor da UFIR vigente em 1º de janeiro de 2000. Então veja, a gente tem aqui ó, um IPCA-E que vai ser utilizado em cima do valor que a princípio estava em UFIR ou UNIF. E aí você vai corrigir esse valor até os tempos atuais. Imagino, por exemplo, é claro que a gente não deve ter uma dívida dessa lá no município do Rio de Janeiro, que não foi paga em 2001, porque agora a gente já está em 2023, a gente já falaria em decadência e prescrição, mas, de qualquer forma, essa atualização monetária é para indicar que o município do Rio de Janeiro entende que existe efeito inflacionário e que o valor do tributo que é devido ao município vai ser atualizado monetariamente. Tem nada a ver com a situação de multa e juros moratórios. Então, a gente já separou isso no comecinho da aula. Vocês entenderam que é o IPCA-E que vai ser utilizado? Beleza. Então deixou de existir a UFIR? Deixou. Deixou de existir a UNIF? Deixou. Mas, se você for agora no site da Receita Municipal, você vai ver que tem ainda a UFIR calculada para 2023. Então, quer dizer, existem alguns valores em UFIR 2023 que são utilizados ou exigem a necessidade da utilização da lei. Tudo bem. Tá? Então, ou existe a necessidade de utilização dessa UFIR. Mas hoje o que a gente poderia ser o índice utilizado para atualização monetária no município é o que nós chamamos de IPCA-E. Fechou? Beleza, professor, entendi. Então vamos lá. Artigo 2º. Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, eu vejo a amplitude aqui, né? Crédito para com a Fazenda, seja ele tributário ou não tributário, constituído ou não constituído, instituído, inscrito ou não na dívida ativa, serão então atualizados pelo IPCA-E, apurado pelo IBGE, acumulado do exercício anterior. Então, o índice está aqui escolhido. Agora, caso esse índice, artigo 3º, previsto nos artigos 1º e 2º desta lei, seja então extinto ou de alguma forma não possa ser mais aplicado, será então adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda, dando-se prioridade ao índice de preço ao consumidor IPCRJ, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, em substituição, né, ao que nós chamamos aí o IPCA-E, seria prioridade você utilizar aí o índice de preço ao consumidor do Rio de Janeiro, o IPCRJ. Os procedimentos de que trata esta lei serão adotados sem prejuízo para a incidência de multas e juros moratórios previstos na legislação fiscal do município. Veja, esse artigo 4º é muito importante, a gente cita ele desde o começo, que a gente começou essa aula de hoje, que é justamente você dizer, o fato de você estar atualizando monetariamente o valor do tributo devido não mexe, não tem nada a ver com a pessoa dever multa e juros moratórios, né? Não tem nada a ver. Por quê? Porque uma coisa é você atualizar em função do efeito inflacionário, outra coisa é a pessoa estar em atraso no pagamento do seu tributo. São coisas distintas. Tá legal, pessoal? Então, coisas distintas. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor e produzirá efeitos na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Né? O prefeito aqui, Luiz Paulo Fernandes Conde. O valor aqui que eu estou colocando aqui, ó, R$ 4,33,29, não é do IPCA-E.
Por incrível que pareça, ó, em terça-feira, 27 de dezembro de 2022, o Estado do Rio de Janeiro divulgou o Diário Oficial no dia 27/12. Então, todo final de ano ele divulga um índice, né, a respeito de determinados valores que a princípio possam existir. O reajuste anual sobre a unidade fiscal de referência do Estado do Rio de Janeiro, que é, a partir de 1º de janeiro, passou a valer 4,3329. Veja, esse valor não é o oficial para nós. Para nós, o importante é o valor do IPCA-E. Né? Por quê? Porque o município preferiu, por lei, utilizar esse índice. Então, para nós, o valor mais importante é o valor do IPCA-E. E ele é um valor que, a princípio, ele vai mudando mês a mês, não é verdade? Então, ele vai sendo alterado, né, mês a mês. Né? Em abril de 2023, o valor é R$ 4,18%. Então, tá aqui, ó. O valor acumulado em 12 meses é 4. Então, ó, o IPCA-E emitido pelo IBGE, você consegue também, né, emitido pelo IBGE. Vamos colocar aqui também, né? Deixa eu ver se a gente consegue. Isso, emitido pelo IBGE, vai ser o valor de 0,1 ao mês, 0,61 ao mês, e de 4,18 acumulado em 12 meses. Né? Isso aqui, claro, em porcentagem. Tá certo? É claro, professor, eu preciso decorar isso? Claro que não. Né? Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é para você ter um entendimento. Né? Não tem que decorar, eu creio que não vai aparecer isso aqui na prova e nem vão exigir cálculo para você calcular, né, o que o pessoal, por exemplo, lá da dívida ativa faz lá no município do Rio de Janeiro, ficar calculando os débitos tributários. Quando você virar fiscal, com certeza, tendo perfil, o pessoal te bota lá para fazer as continhas, bota lá para você utilizar planilhas, para você fazer os cálculos dos tributos devidos. Mas enquanto isso não acontece, meu querido, fique em paz, não é para você essa situação. Professor Tudão, você falou para mim, para eu ficar até o final, só fazer uma questão inédita para mim. Eu queria ver essa questão. Então, para você que chegou até o final, um presente para você, uma questãozinha a respeito, ó, do que seria uma questão inédita a respeito dessa lei. Quantas das perguntas a seguir estão corretas? A UFIR foi extinta. Então, vou botar aqui, ó, vou melhorar aqui, ó. UFIR Rio de Janeiro. Vou botar aqui, ó. UFIR. Estou melhorando a questão no meio da questão, né? A UFIR RJ foi extinta em 31 de dezembro de 2000. Isso é verdadeiro ou falso? Professor, é fogo, né? Mas ela foi extinta realmente em 1º de janeiro de 2001. Então, não é 31 de dezembro do ano anterior, mas sim 1º de janeiro do próximo ano. Então, aqui a primeira aqui está falsa. Vou botar aqui, ó, falso. Todos os créditos, cuidado com as frases, né, da Fazenda Pública Municipal serão, vou botar aqui, ó, melhorar aqui, ó, serão atualizados pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Olha que frase boa, né? Serão atualizados os créditos? Bote logo aí, ó, falso. Não é somente IPCA, é o índice do produto consumidor amplo especial. Índice de preço ao consumidor amplo especial. Então, tem o IPCA e tem o IPCA-E. É o IPCA-E. Tomem cuidado com a prova. Então, parece um detalhinho, mas é o detalhinho que muda todo o contexto da questão e tira você do certame. Então, tá fora. 3. Somente os créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa,
serão atualizados pela variação do índice de preço ao consumidor amplo especial. Então, somente os créditos à fazenda pública tributários, constituídos ou não. Camarada, se ele tirar uma coisinha aqui, já tornou falso aquela afirmação. E por que ele já tornou falso a afirmação, Tudão? Tá ali, ó, falso. Bota aí, falso, professor. Por quê? Quando ele fala somente tributários. Cadê o ou não? Ué, professor, então a prefeitura pode receber crédito não tributários? Sim, desde que seja da sua competência, né? Então, por exemplo, a guarda de trânsito emite uma multa, guarda de trânsito, que eu digo não, a guarda municipal emite uma multa por uso de um espaço público e tal, isso aí é um débito, né, que a prefeitura vai receber e que não é tributário. Então, esses débitos também vão estar amparados por essa atualização monetária que você está estudando aqui comigo. Entendi. Então, ó, tudo falso por enquanto, né, professor? Exatamente. Caso o índice previsto nos artigos 1º e 2º, IPCA-E, eu não cito ele aqui para não te dar dica na questão anterior, ou de outra, seja extinto, ou de outra forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda, dando prioridade para o índice de preço ao consumidor IPC-RJ, calculado, né, pela Fundação Getúlio Vargas. Então, caso o índice existir ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, será aplicado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Então, aqui ele está falando, né, do IPC-RJ. Está aqui, ó, o IPC-RJ, cadê ele? Está aqui, ó. Ele fala justamente aqui do IPC-RJ. Né? Olha lá. Caso o índice seja instituído de alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda, dando prioridade ao IPC-RJ, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, exatamente, essa aqui é verdadeiro. Verdadeiro. E, finalmente, a atualização prevista será adotada e, ao ser adotada, fica dispensada a incidência de multas e juros moratórios previstos na legislação fiscal do município. Veja, a atualização prevista será adotada e, ao ser adotada, fica dispensada a incidência de multas e juros moratórios previstos na legislação fiscal do município. Galera, é isso que acontece? Totalmente falso. Então você fala que por que você está fazendo atualização monetária para que não haja bis in idem, bitributação, aí vem as viagens da banca, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a atualização monetária é você corrigir o valor da inflação, enquanto multa e juros moratórios é pelo atraso. Eu falei isso desde o começo da aula, então você vai lembrar disso na prova. Então quando ele fala fica dispensada, tem um erro aqui bem grave, até de conceito, né? E aí você coloca aí, falso. Então quantas são corretas? Gabarito da questão, só o item 4. Só uma está correta, né, professor? Exatamente. E a gente leva ela para a prova. Pessoal, gostou aí da aula? Foi muito legal. A gente está falando aqui sobre coisas que a princípio o aluno pode pensar assim, pô, isso aí não cai na prova. Cara, tá lá no nosso edital e a gente está aqui, ó, só acaba quando termina. Você quer ser, né, fiscal da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, um dos concursos mais importantes aí, né, em termos assim de, poxa, você vai poder estar morando aí na cidade maravilhosa, vai ter esse salário gigante, legal pra caramba, e você acha que não vai ter uma briga de cachorro louco por causa disso? Então chega junto da nossa turma que a gente está aqui para poder ajudar vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.